Olá, meu aluno, minha aluna, vamos iniciar mais uma aula do nosso curso. Na aula de hoje nós vamos responder questões do conteúdo de função da banca INDEC. Essas questões foram selecionadas exatamente das provas que estão disponíveis aqui dentro da plataforma. São 5 provas da banca INDEC aplicada nos últimos anos. Essas provas não são provas em PDF oficial, são fotos de prova, porque a banca INDEC infelizmente não disponibiliza as provas. Tudo bem assim? Então vamos lá para a nossa solução. Vamos à primeira questão de função, que fala o seguinte: assinale dentre as alternativas abaixo a que não corresponde ao gráfico de uma função que tem domínio e imagem contido no conjunto dos números reais. Essa questão é muito simples. Basta apenas verificarmos o seguinte: fazer o teste da linha vertical. Eu vou olhar para o gráfico e vou passar uma linha vertical. Se essa minha linha vertical ela tocar 2 vezes no gráfico, não é uma função. Observe aqui na letra A e na letra B ela só vai tocar em um único ponto no gráfico. Tá aqui, ó. Tocou em apenas um único ponto no gráfico. Entretanto, quando eu chego na letra C de casa, quando eu faço o teste da linha vertical, o que é que acontece? Tocou em 2 pontos. Ponto aqui e outro ponto aqui. Com isso, achamos a alternativa letra B de bola. Não corresponde a um gráfico de uma função, exatamente por conta desse detalhe. Observe se fizermos o mesmo com a letra C, independentemente de onde eu passar a linha, jamais irá interceptar o gráfico em 2 pontos. Tanto na letra D de dado, tanto nas demais. E vamos a mais uma questão que fala o seguinte: denotamos por R o conjunto dos números reais. Assinale a alternativa abaixo que corresponde à imagem da função g. Está aqui a função g. Essa função g é uma função do segundo grau, porque observa o expoente. Consequentemente, o seu gráfico será uma parábola. Mas será uma parábola voltada para cima ou voltada para baixo? Sua concavidade será voltada para cima ou voltada para baixo? Voltada para cima, o coeficiente é positivo. Então, a concavidade dela será assim, ó. Logo, a sua imagem serão todos os números do eixo vertical que correspondem a essa parábola. Conseguem perceber que para descobrir a imagem dessa função, eu preciso saber qual é a coordenada y do vértice dessa parábola, porque olha, vai ser todos os números daí para cima. Então eu preciso descobrir quem é esse ponto. Como é que eu vou fazer isso? Utilizando a fórmula do y do vértice. Professor, eu estou com dúvida. Vai lá na nossa aula de coordenadas do vértice, lembra da fórmula, vê todo o passo a passo para aplicar aqui nessa questão. Ó. O y do vértice ele será igual a menos delta dividido por 4a. Fazer o cálculo de delta aqui, ó. Delta será b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Nesta função aqui, b vai ser 3, então será 3 ao quadrado, a será 2, c 1. Agora nós vamos fazer o cálculo da potência. 3 ao quadrado é 9 e agora vamos fazer a multiplicação. Repete o sinal, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 1 continua sendo 8. Com isso, delta vai ser igual a 1. Vamos substituir lá na nossa fórmula. Então agora vamos colocar vamos colocar menos 1. Não podemos esquecer desse sinal. Dividido por 4 vezes A. Mas A corresponde a quem? A 2. Logo, a coordenada y do vértice será menos 1 sobre quem? Sobre 8. Consequentemente, o gráfico da minha parábola será aqui dessa forma. Observe. Onde esse ponto aqui será menos 1 sobre 8. E a sua imagem será todos esses números que estão acima ou igual a menos 1 sobre 8. Com isso, chegamos aqui na alternativa, olha, letra A. X pertence aos números reais, tal que x é maior ou igual a menos 1 sobre 8. Gabarito a letra A. Mais uma outra questão de função sempre da banca INDEC que fala o seguinte: das alternativas abaixo, qual apresenta uma equação do segundo grau sem o termo b? Uma função de segundo grau, ela é expressa dessa maneira: ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Onde A sempre será o número que está junto do x ao quadrado, B o número que está junto do x e C o número que está sozinho. Então se eu tiver uma equação aqui assim, ó, x ao quadrado mais 10 igual a 0. Observe que o coeficiente A está aqui escondido, é o número 1. O coeficiente C é o 10, que é o número que está sozinho. E o coeficiente B não existe, porque o coeficiente B é o número que está junto do x que não está ao quadrado. E é exatamente isso que ele quer saber. Ó. A equação do segundo grau sem o termo b. Observe, ó, aqui nós temos o termo b,
Aqui nós temos o termo B. Aqui nós temos o termo B. O único canto que não tem é aqui, ó, na letra C de casa. Só tem o coeficiente A, que é o 3, e o C, que é o 8 positivo. Ok? Mais uma outra questão, função Bank-Deck. Observando as alternativas abaixo, é correto afirmar que a função do primeiro grau está apresentada na alternativa. Lembrando que a gente classifica o grau de uma função, de uma equação, de um polinômio, a partir de seu expoente. Então, se eu tiver algo desse tipo aqui, ó, ele é do terceiro grau. Se eu tiver algo desse tipo aqui, ele é do segundo grau. E se eu tiver algo assim, ele é do primeiro grau, porque observe, não tem expoente visível. Isso significa que aqui será o número 1. Então ele quer saber do primeiro grau. Observe aí as alternativas. É fácil identificar. Segundo grau, não é essa alternativa. Segundo grau, não é essa alternativa. Só pode ser letra B ou letra C. Ambas são do primeiro grau. Entretanto, ele quer saber qual é a crescente. Aí eu vou ter que observar o coeficiente A. Coeficiente A, que é o número que está junto do x positivo, a função será crescente. Coeficiente A, que é o número que está junto do x negativo, a função será decrescente. Com isso, veja que ficou mais fácil ainda. Observe que apenas a letra B tem o número que está perto do x positivo. Função crescente é a letra B de bola. E com isso chegamos ao final da solução de questões da banca INDEC, do conteúdo de função. Essas provas estão aqui no nosso curso para que você possa fazer o download e acompanhar as demais questões também de língua portuguesa que consta nessa prova. Dúvidas vocês podem deixar aqui nos comentários, eu responderei o mais breve. Até a próxima aula.